Pode se sentar. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, eu estou na expectativa dessa palavra de hoje. Inclusive eu falei com o pastor Jefferson, para depois a gente fazer as ofertas, os avisos, porque eu preciso liberar essa palavra que está dentro de mim aqui. Na semana passada, antes disso, vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera, diga persevera, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quem quer ser feliz aqui? A impressão que dá que a felicidade é você ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, a família dos sonhos. Isso é muito bom. Quem quer isso? Eu quero. Mas isso não é o que a Bíblia traz como princípio para uma vida feliz. Porque se isso for um princípio, quem não tiver isso, vai ser feliz como? Não é todo mundo que vai ter o carro dos sonhos, não é todo mundo que vai ter a vida dos sonhos, né? Tantas coisas no Instagram, você fala, meu Deus, isso aqui, se eu tivesse isso aqui, eu seria feliz. Não. Tem muitas coisas que eu já tive achando que ia ser feliz, e não fui feliz por ter. Sério. Tem muitas coisas que eu falo assim, olha, o dia que eu tiver uma igreja grande, isso é 19 anos atrás. Aí você tem uma igreja grande, você não é feliz por você ter uma igreja grande. Porque uma igreja grande também dá um monte de problema, sem problema nenhum. Então a gente vai colocando coisas como se aquilo fosse tornar a minha vida feliz. Só que escute, o que nós lemos aqui são coisas importantes. Eu não vou falar sobre todas, mas eu quero aqui destacar que não adianta a gente ser ouvinte da palavra. Esses últimos dias, desde quando lancei o livro, eu disse para vocês, o livro tem feito assim no mínimo, um eco muito legal, muito abençoado na vida dos pastores e até da liderança. Porque realmente é um assunto que não é falado, é um assunto ácido, é um assunto fechado, é um assunto nem um pouco confortável, mas ele é atual demais, ele acontece demais. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa ouvir, mas precisa praticar. Diga ouvir e praticar. Diga ouvir e praticar. Agora, para praticar, a Bíblia está dizendo, Tiago está dizendo, que a gente tem que ser muito perseverante. Muito perseverante. Então você já tem que ouvir, você tem que praticar e você tem que perseverar praticando. Porque olha só, você fazer, você cumprir as Escrituras e aquele princípio frutificar na sua vida é maravilhoso, sim ou não? É ou não é? Imagina só, você pela primeira vez você entregou seu dízimo. E amanhã, Deus fez um milagre. Deus fez um negócio extraordinário. É uma maravilha ou não é? Mas aí você entrega seu dízimo, você entrega sua oferta, o primeiro mês, o segundo mês, o 8º mês. Aparentemente, a sua vida continua a mesma. Você está ali com seus mesmos desafios. E aí alguns podem pensar, faz 8 meses que eu estou entregando meu dízimo. Vou parar de entregar esse negócio, fazendo falta para mim o dinheiro. Aí tem um outro princípio, orai sem cessar. Diga orai sem cessar. Aí você vai estar animado aqui e tal, quarta-feira agora nós vamos ter um
período aqui de oração. Que dia? Quarta-feira. Nós não precisamos fazer a vigília meia-noite. Nossa vigília será às 7h30 da noite. Por quê? Não tem a ver com o horário, tem a ver com a proposta. Amém? Amém? Então escute. 3 meses orando por um emprego. Você entregou o seu currículo, você está fazendo entrevista, e você está orando. Aí não abre uma porta e fala, vou ficar orando. Então, muitas coisas na palavra de Deus, elas acontecem naquele período que você está animado. Muitas coisas na palavra de Deus não acontecem naquele período que você está animado. E quando você entra num período que você não está tão animado, deve entrar no controle da situação a sua perseverança, sim ou não? Então veja só, você está animado, é maravilhoso. Mas quando o seu ânimo, ele meio que dá uma esgotada, não importa. Você entra, liga a chavinha e agora na perseverança. Porque a perseverança, você não pode deixar ela acabar. Porque você vê que aquele que perseverar até o fim, será salvo. A Bíblia está dizendo, persevera na prática dessa lei. Por quê? Porque não é fácil. A Bíblia fala para a gente orar por aqueles que nos perseguem. É fácil orar por aqueles que nos perseguem? Você tem uma pessoa na sua família que te persegue? Você tem uma pessoa lá no seu trabalho, na rua da sua casa, que te persegue? Isso é fácil ou não? Não é fácil. Mas o que a Bíblia manda? A gente orar. O que a gente tem que fazer? Perseverar. Mas parece que eu comecei a orar e piorou. A Bíblia está dizendo para perseverar. Eu não estou fora desse contexto, então eu tenho que perseverar. Quem está aqui? Quem está aqui? E nessas andanças, algumas conversas de mesa me despertaram para trazer uma palavra muito escola dominical aqui hoje, que são práticas da fé cristã que ultimamente, pelo menos nós aqui, algumas delas, deixamos um pouco de lado. E nós precisamos resgatar isso. Por que resgatar isso? E de uma maneira muito intencional e para sempre. Diga intencional. Não, diga mais animadinho. Intencional e para sempre. Diga intencional e para sempre. Porque tem um momento da vida da gente que a gente acaba deixando coisas muito importantes de lado. A gente acaba esperando um dia que a igreja provoque, para que daí a gente entre naquilo. E graças a Deus por isso. Só que eu falava com o pastor Jefferson agora. Deus colocou muito forte em meu coração que algumas coisas que nós vivemos intensamente, muitos anos, parece que com o passar do tempo a gente não perseverou. Parece que com o passar do tempo a gente foi acreditando que as pessoas estavam fazendo por si só. E muitas delas não estão fazendo, muitas delas não estão rompendo, muitas delas não estão vencendo, e muitas delas que chegam na igreja acabam não aprendendo sobre algo que pode mudar a vida deles, que pode libertar de demônios, que pode quebrar uma maldição, porque o óbvio de uma vida cristã nós acabamos deixando de lado. Quem quer crescer na vida cristã e diga glória a Deus? Quem quer sair daqui hoje definido que é o último dia menos cristão da tua vida, diga amém. Porque você vai receber algo que de repente você pode dizer assim, graças a Deus eu faço isso. E faço isso constantemente. Mas talvez a grande maioria diga assim, por isso que eu não estou rompendo. Por isso que tem áreas da minha vida que está travado. Por isso que aquele negócio no meu trabalho parece que enterraram a cabeça de burro lá dentro. Quem quer aprender? Então vamos lá. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10.
Aí Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa, em algumas versões, e fez este voto solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a aflição e lembra-te de mim. Não esqueças a tua serva. Isso aqui foi uma oração. Amém? Amém ou não? Quem já orou assim, pedindo a Deus para não esquecer da resposta? Levante sua mão, para não esquecer da causa. Então, só que Ana não para aí. Ana faz assim: se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Aqui é o que eu quero falar para você. Sabe uma coisa que a gente tem que fazer constantemente, e não porque vamos negociar com Deus, ou porque vamos fazer com que Deus mude uma sentença, é um voto. Não responda. Qual foi a última vez? Não responda. Qual foi a última vez que você fez um voto a Deus? Aí você pode pensar, eu nem nunca ouvi isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você faz um voto, é como se você dissesse para Deus assim: Deus, eu não tenho mais saída nessa situação. Não tem mais nada que eu faça. E eu estou tão definido do que eu quero, que eu vou fazer um voto. Eu, estudando essa mensagem, eu lembrei de um rapaz aqui na igreja, que ele me ouviu falar alguma coisa parecida com isso, e ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu vi o senhor pregar ali, eu estou há um tempo desempregado, e eu fiz um voto com Deus. Assim que eu arrumar um emprego, o primeiro salário meu, porque eu já estou há 4 meses desempregado, sem ganhar nada, assim que eu arrumar um emprego, o primeiro salário, eu vou colocar aqui no altar. Eu falei: amém, irmão, que Deus abençoe você, a palavra falou contigo. Umas 3 semanas depois, ele volta alegre: pastor, arrumei um emprego, vou começar a trabalhar segunda-feira. Ele nunca mais voltou. Nunca mais ele voltou. Porque não adianta você fazer um voto do desespero, porque você vai se complicar mais. Você precisa fazer um voto consciente do que você está fazendo, e entre você e Deus. Agora, você também não pode sair daqui de qualquer jeito, senão olha o que vai acontecer. Eclesiastes 5:4. Eclesiastes 5:4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Então, Salomão está dizendo o seguinte: não é para você não fazer, assim como não é para você fazer. Mas se você não tiver convicção, Ana falou assim: se o Senhor me der um filho, eu vou colocá-lo ele no altar, para que ele te sirva. É muito sério isso ou não é? Você não consegue ter filho, você está há 10 anos tentando ter filho, aí você vem num culto como esse, me ouve pregar sobre isso e fala assim: eu vou fazer um voto, se Deus me der um filho, eu vou consagrar esse meu filho às coisas de Deus. Eu vou ensinar ele Bíblia, ele vai estar todos os cultos, ele vai crescer na igreja, ele vai fazer todos os projetos da igreja, eu vou investir minha vida nele,
E o apóstolo vai poder colocá-lo para fazer a obra de Deus. É sério isso ou não é? Sim ou não? Um voto. Quando que você fez o último voto a Deus? O que você pensou agora de causas na sua vida que você diria assim, eu vou fazer um voto a Deus. Meu casamento está precisando de um voto a Deus. Meu negócio está precisando de um voto a Deus. A igreja está precisando de um voto a Deus. Meus filhos estão precisando de um voto. Eu estou precisando fazer um voto a Deus por esta determinada causa. Feche seus olhos. Pense aí. O que na sua vida hoje, assim como Ana fez um voto para receber, você precisa receber? O que você agora sim pensou? Você não está fazendo um voto com Deus, não, irmão. Você está pensando, fala assim, olha, esse negócio aqui, eu seria capaz de fazer um voto. Essa causa, é muito prática a mensagem hoje aqui, porque a igreja vibrante, crescente, ela tem essas práticas. Então pensa aí agora, mais 30 segundos. Olha, esse negócio, eu vou fazer um voto. Eu vou fazer um voto. Eu vou fazer um voto. Pensa aí, mais 15 segundos. Não é fazer uma troca. Estou te ensinando. Senão, nós vamos diminuir Deus. Se Deus precisa do seu voto para fazer. Não, eu é que preciso fazer um voto daquilo que eu quero. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Escute. Aproximadamente 2003, 2002, o meu filho Daniel, ele pegou uma virose aqui em Cruzeiro. São poucas vezes que eu falo sobre isso. Ele pegou uma virose em Cruzeiro. E a gente estava com uma viagem marcada para a praia. E a virose passa. Vamos embora. Bora. Acho que foi 2003, 2002. 2002. Ele tinha uns 2 anos e pouquinho. Vamos embora. Isso passa. E ele foi piorando. E isso era uma quarta-feira de manhã. E nós fomos para o litoral. E eu lembro que a gente teve que ir parando na serra, e ele vomitava muito. Quando foi na quinta-feira, nós tivemos que levar ele num hospital. E lá no hospital, ele muito mal, a moça falou, olha, esse menino aqui desidratou por completo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ele precisa tomar soro. Ele precisa reagir. Ele precisa. É sério a situação que ele está. Nós lá no litoral. Saímos desesperados do hospital, compramos o soro. E eu tenho umas imagens que a gente, para dar o soro para ele, e porque ele vomitava, ele não conseguia parar sentado. É desesperador isso. Você colocar uma criança sentada e ele cair. E a gente ali, e a Alessandra, e eu, e a gente assim, novo convertido, orando. E foi piorando. E eu lembro que uma hora a Alessandra saiu, e eu peguei ele assim no meu colo e falei, meu Deus, se o senhor mudar esse quadro, porque ele está piorando mesmo, muda esse quadro aqui, eu faço um voto diante do Senhor. Eu não sei como, mas eu vou fazer a obra do Senhor. Eu nem sonhava em ser pastor. Eu vou fazer a obra do Senhor do jeito que der para fazer. Eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa numa intensidade que é fruto disso daqui. Em nome de Jesus, assim, meio chorando ainda, preocupado. Fiz um voto. E ele melhorou. Mas eu tinha feito um voto. Não é o caso daqui, mas tem um irmão em alguma igreja que ele estava no estacionamento procurando uma vaga para parar o carro.
Não achava, 15 minutos procurando uma vaga, não achava, e deixou a família dele e ficou procurando uma vaga. Mais 15 minutos procurando uma vaga no shopping e não achava a vaga. Aí ele encostou o carro, falou assim: Senhor, se o Senhor me arrumar uma vaga agora, eu vou parar de beber escondido. Não é daqui da igreja não. Eu vou parar de beber escondido. Quando ele acabou de falar, saiu o carro da frente. Aí ele falou assim: Deus, não precisa, já arrumei. Não é esse voto. Não é aqui não, né, irmão? Espero que não, esse caso, né? Isso é uma piadinha só para você rir um pouco. Não é esse voto, mas é aquele voto que você está disposto mesmo. A causa é feroz. Era o caso de Ana aqui. A minha pergunta é: será que você não pode sair daqui hoje com essa ferramenta do voto? Eu não vou falar o que você deve fazer. Eu vou ensinar o princípio para a igreja, amém? Será que você não pode sair daqui hoje e tomar uma posição? Por causa dessa causa aqui, eu vou fazer um voto. Quem está comigo aqui? A segunda ferramenta é esse aqui, ó. Esther capítulo 4, versículo 16. Esther capítulo 4, versículo 16. Eu peguei uma versão aqui, sem perceber, por isso que ela está um pouquinho diferente dali. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer, por causa disso, eu morrerei. Esther, agora uma das esposas do rei, é incumbido de uma missão. Existia uma trama para matar todos os judeus da época. Porém, Esther está lá no palácio. É uma judia, mas que está no bem bom, que está no conforto, porque o rei a escolheu como uma de suas esposas. Aí o tio dela manda um recado para ela: olha aqui, você está no bem bom aí, só que tem uma lei contra nós, para nos matar. Você precisa falar com o rei. Automaticamente, a mulher que entrasse na presença do rei, sem o rei ter chamado, ela seria passiva de morte. Ela seria suscetível a ser levada à morte. E aí o que Esther faz? Apregoa um jejum coletivo. Diga, jejum coletivo. Aqui eu tenho 2 coisas para falar para você. Quando você vê um pastor anunciando aí fora um jejum, seja pelo Brasil, seja por um enfermo, seja pelo que for, você pode decidir ou não participar. Eu posso decidir ou não participar. É maturidade, irmão. Meu amigo, pastor Jorge Linhares, ele lança lá um jejum por uma causa. Eu posso sim decidir, vou fazer, não vou fazer, não importa o motivo. Eu posso estar num outro projeto, não importa, sem problema nenhum. Eu vou decidir isso aí, você está aberto a decidir. Só que quando o pastor da igreja coloca um jejum coletivo, por mais que você não possa participar, talvez, daquela intensidade, mas você precisa entrar no jejum. Por quê? Porque nós estamos convocando a casa, os filhos da casa. Quem está aqui? Não importa se de repente você fala: meu Deus, mas eu não vou conseguir esse jejum, mas eu vou fazer nessa parcialidade aqui, mas eu estou junto.
O que você não pode fazer? Não vou participar não. Isso não faz sentido. Porque se você apresenta a sua causa aqui para nós, a sua causa passa a ser a nossa causa. Quando nós ficamos sabendo da causa da mãe do Tasso, da mãe do Tauser, passou a ser nossa causa. Nós oramos aqui. Quando você tem uma causa na sua vida, lá na sua casa, e quer uma oração, quer um culto, sei lá, a sua causa passa a ser a nossa causa. Tem alguém aqui ou não? Agora, como pode nós apregoarmos um jejum e ter pessoas que simplesmente não entram naquele jejum? Volto a dizer, ninguém está falando de um jejum 40 dias. Eu estou falando de um jejum coletivo por uma causa. Agora existe o jejum individual, diga individual. Você que é um líder, você que é filho de Deus, você que é um pastor, você que é um voluntário, você deve ter as suas práticas. Agora é claro que eu já estou na agenda da igreja para esse ano, colocarmos algumas desses elementos da fé, para que a gente junto possa praticar um voto, possa praticar um jejum, mas você deve praticar o seu jejum, porque tem a ver com a sua fé. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Escute isso. Jejuar biblicamente não é tirar o celular. Jejuar biblicamente não é ficar sem tomar refrigerante. Jejuar biblicamente não é ficar 3 meses fora das redes sociais. A gente precisa entender que algumas coisas foram tomando um nome. Não, isso é voto. Eu fiz um voto, 3 meses eu não vou mexer na rede social. Eu fiz um voto, eu não vou beber refrigerante no ano de 2026. Eu fiz um voto. Porque jejum é você ficar um período com água. Mas tem um jejum de Daniel. Alguém inventou esse nome. Não tem nada a ver com jejum de Daniel. Daniel só falou assim: eu não quero essa comida. Me dá essa aqui. Foi isso que ele fez. Eu não quero a comida que vocês estão acostumados. Eu não quero a bebida que vocês estão acostumados. Eu quero uma aguinha com gás e um limãozinho espremido e legumes. Se tiver um filezinho de frango, se não tiver também, uma omeletinha. O jejum é você falar assim: eu vou ficar um período na água. 12 horas, 24 horas, 36 horas, 7 dias, 40 dias. Isso é jejum. Qualquer outra coisa que você tirar é voto. Eu não vou comer carne 40 dias. Você que era católico está lembrando da quaresma já. Você arrebenta no carnaval, mas não come carne. Você arrebenta na manguaça, mas não come carne. Isso é voto. Não vou comer carne. Jejum é você estar matando a sua carne, mas ao mesmo tempo empoderando teu espírito. Por quê? Porque está na Bíblia. Não sou eu que inventei. Abre comigo Mateus 17, 19. É que eu fui estudando em algumas versões e na hora de colar eu coloquei tudo a nova tradução linguagem de hoje. Mas não tem problema não. Mateus 17, 19. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: sai daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Agora aqui, mas
Esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Olha que coisa. Se você tem a sua prática de jejum, mesmo que aquele demônio não seja desse nível, é a mesma coisa que você for matar uma barata com uma bazuca. Ela morre ou não morre? Mas precisava? Mas ela morre. Fala para mim aqui, sem responder para mim. Qual foi a última vez que você praticou um jejum? Qual foi a última vez que você falou assim, olha, eu não estou conseguindo vencer esse pecado. Eu não estou conseguindo ver mudança no meu marido. Eu não estou conseguindo ver mudança nos meus filhos. Eu não estou conseguindo ver mudança nos meus negócios. Eu não estou conseguindo ver mudança na minha liderança. Eu não estou conseguindo ver mudança nas minhas finanças. Você quer saber? Está errado esse negócio. Eu vou jejuar e vou repreender esse demônio. Se não for demônio, você não perdeu nada. Mas se for, ele saiu. Sim ou não? Então a minha pergunta é, qual foi a última vez que você praticou um jejum? Porque senão você fica vindo no culto, e a igreja que eu digo você, e você continua suscetível às fraquezas, aos mimimi, às críticas, os escândalos na internet. Por quê? Porque você não está forte. Você está deixando a sua carne. Você está deixando a sua maneira de ver o mundo dirigir você. E não a maneira de Deus ensinar para você como nós devemos funcionar no mundo dele. Quem está aqui, diga amém. Então escute isso. Demônios não vão sair com votos. Vão sair com jejum e... A minha pergunta, qual foi a última vez que você jejuou? Eu acho que tem um dia que eu posso responder que quem estava aqui jejuou foi no Fire Day. 8 da manhã às 8 da noite. Mas se foi só aquele dia, você como um cristão, você tem que rever a tua vida. Você que é um líder, você tem que rever a sua vida. Você não jejua, você não ora, você não faz um voto. Seu ministério não cresce. Sua vida fica complicada. Porque você está numa escala de patente elevada, com vida de soldado raso. Vai dar ruim. Tem alguém aqui? Escute. Presta atenção nisso. Tirar o doce da sua vida não vai tirar demônios que vão te atacar. Tirar um doce é um voto. Eu estou um mês sem comer doces, porque eu, em nome de Jesus, fiz um voto com Deus sobre essa causa aqui. Se não veio resposta de Deus, amém. Eu vou continuar firme com Jesus. Se veio a resposta de Deus, amém. Eu vou cumprir meu voto. E tem alguns que você tem que fazer antes. Ana fez um voto, sim ou não? Mas ela teve que esperar o filho nascer. Mas se você faz um voto, eu estou precisando arrumar um emprego, eu estou entregando currículo, ninguém me chama para entrevista, ninguém fala comigo, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou ficar 2 dias só na água. Vai doer tudo dentro de mim, mas eu vou ficar só na água. Agora deixa eu te falar uma coisa. Principalmente o jejum. Quando você faz um jejum, busque a Deus. Tem gente que faz jejum, aí que ele não busca a Deus. Não, naquele período do jejum, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais, você tem que ouvir mais mensagens, você tem que estar envolvido com um bom livro. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que Deus falou muito comigo, que estão travados para nós, porque nós não estamos praticando esses elementos. E eu não sou pastor de uma igreja vazia, eu sou pastor de gente, e se tem gente aqui, tem que estar engajado nisso aqui. Tem alguém comigo ou não? Não adianta você falar, apóstolo, ora por mim que eu estou numa luta, mas e você?
Quem tem menos de 1 ano de vida cristã aqui, levanta a mão. Menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Não tem ninguém aqui que levantou a mão com menos de 1 ano hoje. E aonde estão aqueles que não conhecem a Cristo? Tem alguma coisa que a gente tem que fazer, sim ou não? Porque se você está satisfeito só com o seu nome no livro da vida, e você não é um crentinho de 1 ano, um bebezinho na fé, tem alguma coisa que você tem que rever também na sua vida. Porque eu não estou falando aqui com uma pessoa que chegou hoje na igreja, porque ninguém levantou a mão com menos de 1 ano de vida cristã. O final do ano está chegando. É o ano de? Não quero só o miolo falando. É o ano de? Não, você tem que falar com fé, irmão. É o ano de? Tá, é o ano de? Então dá um glória e um aplauso a Jesus aí por isso. Será que você vai entrar em 26 com alguns, porque outros pode ser, mas com todos os mesmos problemas? Será que você vai entrar em 2026 com a mesma vida? Será que o Deus que nós servimos não tem algo melhor e maior para nós? Será que o Deus que nos chamou não está esperando o desejo de alcançar aquilo que Ele colocou no nosso coração? Será que o Deus que eu entreguei minha vida quer parado na estagnação da fé? Porque não me importa a tua idade, porque eu tenho Caleb para dizer assim: eu recebi a promessa, eu tinha 40 anos, e hoje, 45 anos depois, eu estou tão animado como nos meus 40. Pelo amor de Deus, será que tem alguém para bater palma aqui, meu Deus? Eu estou tão animado hoje. Quem tem mais de 70 anos aqui, levanta a mão. Mais de 70 anos. Não tem um ser humano aqui com mais de 70 anos. Então não tem desmaiado nesse lugar. Tem gente que vai avançar no nome de Jesus. Então faz alguma coisa aí. Hum. 67. A Bíblia está falando que passar de 80 é enfado e cansaço. Agora vamos supor que vamos bater os 80 e a gente com 67 anos não se envolve em ministério nenhum, não convida os amigos velhos para a igreja, não coloca bom dia, enchendo o saco nos grupos e não coloca um versículo, não põe um áudio de uma oração. Não tem alguém pegando isso aqui ou não? Bom dia. Coloca lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus abençoe todos vocês desse grupo. Coloca uma oração lá: Senhor, abençoa todos que estão nesse grupo. Unge-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aí fica lá: bom dia. Eu vi que alguns não gostaram. Quem quer receber a terceira ferramenta? Quem quer receber? Tiago 5,16. Irmão, a gente precisa ativar a nossa fé. Você sai com expectativa de que Deus vai falar com você, ou você vem só para cumprir tabela? Não, irmão. Tem aproximadamente aí 100 dias para acabar o ano. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. Tem coisas que podem estar destruídas na sua vida, mas esse ano Deus pode fazer um milagre. Não, faz alguma coisa aqui. Tem gente que está fora do caminho e que no dia 14 de dezembro, que dia? Que dia? Mais alto. Do quê? Diga: 14 de dezembro. Será o nosso último batismo do ano. Tem gente que você vai começar a orar hoje, vai jejuar hoje, vai fazer um voto hoje, e ele vai batizar no dia 14 de dezembro. Pode ir. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros
e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa, o quê? A nova tradução linguagem de hoje, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Depois, orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Escute, eu quero falar com 2 grupos que oram. O primeiro grupo, vou falar para você que é crente. Você é crente. Você conhece a palavra de Deus. O que é ser justificado? É Deus justificar a sua vida de pecado pelo perdão dos seus pecados. O seu passado ficou para trás. Eis que faço nova todas as coisas. Amém? Estou justificado. E ser obediente? Obediente à palavra? Obediente às Escrituras? Obediente à voz de Deus? Ou eu, porque estou justificado, não preciso mais ser obediente? É isso? É isso? Não. Você sabia que tem muita gente que está acreditando num nível de evangelho que não é bíblico, mas que consola bastante a nossa carne? Não é bíblico, mas ele agrada a nossa carne. Ah, Jesus me ama independente do que eu faça, e Deus sabe que no tempo certo. Isso é conversa de quem está cauterizado pelo pecado, irmão. Porque quem não está cauterizado pelo pecado tem vergonha. Esses dias eu vi um pastor, amigo, ele dizendo assim: a gente tem que estar muito ligado em Deus. Porque se tem uma coisa, que quando uma pessoa entra numa igreja, ele vai ver Deus, é ele ver a oportunidade de mudança que ele tem, mas é ele ver também que ele ficou envergonhado com a vida que ele leva. Como pode um cristão viver e não ter vergonha? Pense nisso. Como pode? Como pode isso? Você está ao nível aqui? Porque as pessoas estão procurando um lugar onde ela se arrependa, confesse seus pecados e viva uma nova vida. Se as pessoas estão entrando aqui, porque quer um conselho empresarial por cada vida empresarial e tal, não, isso aí tem outro lugar. As pessoas estão vindo aqui porque o casamento está ruim, porque a vida está difícil, porque as dores do passado atormentam, porque está lutando com uma enfermidade que não encontra resultado de cura em lugar nenhum. As pessoas vêm buscar Deus, em primeiro lugar, é porque estão sofrendo. E chega aqui, vai encontrar o quê? Irmão, eu não sei você, mas no que depender de mim, ele vai encontrar a palavra e o poder de Deus operando, em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu creio assim. Escute. Isso não significa que uma pessoa sem Jesus, Deus não ouça a oração dela. Eu estou aqui fruto de uma oração que eu fiz a Deus sem conhecê-lo. Não era um crente. E literalmente eu orei ao Deus da Alessandra. Eu não orei ao Deus que eu conhecia. Até então, na minha tradição católica, eu orei em Pindamonhangaba, na avenida principal, encostado no Unim, Azumarim, 4 portas. Mais ou menos 1 minuto. Falei: Senhor Deus, se é verdade o que a Alessandra fala, Senhor, resolve esse negócio que eu vou na igreja dela. Essa foi minha oração.
e Deus resolveu, e eu fui na igreja e nunca mais saí. Eu era um justificado ali? Não. Eu não tinha entregue a minha vida aí. Eu gostei até de uma definição de um pastor, e eu acho que é coerente. A gente não precisa pregar para a pessoa se justificar, mas a gente precisa mostrar para ela que ela já foi justificada. Pelo menos mostre para ela: eu já fui lá na cruz, ó, você não sabia, por isso você está vivendo esse engano. Tá bom, mas tem que mostrar Cristo. Quem está aqui? Quem está aqui? Tem que mostrar Cristo, não é mostrar a bênção. A bênção vem depois. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Então, orar, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Zaqueu, eu não tenho dúvida que Zaqueu, de uma certa maneira, orou. Lembra do Zaqueu na árvore? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Por quê? Porque ele sobe na árvore e fica olhando, mas no coração dele falou: meu Deus, será que é verdade que estão falando desse homem aí? Eu quero ver esse homem. Será que é verdade? Eu fui em Israel, e você vai comigo? Um dia nós vamos. Essa árvore, o galho dela cresce baixinho. Não é igual essas árvores que a gente está acostumado, tem aquele tronco e vai lá em cima. Não, 1 metro já tem os galhos, você já sobe nela facinho ali. Quando a gente está disposto no coração por Cristo, pela palavra de Deus, por uma mudança de vida no mínimo. Eu quero uma mudança de vida. Ele nem sabe como que é uma mudança de vida. Você fala: eu não aguento mais essa vida de pecado, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Meu Deus, eu não aguento mais. As coisas para mim estão pesadas. Eu acordo: meu Deus, meu Deus. Pelo menos esse sentimento. Mas se ele falar assim: Deus, me ajuda, Deus vai abrir uma porta para ele, para pelo menos dar oportunidade para ele. Por isso você não pode desistir nunca de ninguém, porque você não sabe qual é o dia que o portal abriu. Pensa comigo, vocês já leram que uma mulher, ela tem 5 vezes no ano um período para engravidar? Vocês já leram sobre isso? 5, 6, 7 vezes, já leram ou não? Tem aquele portal ali. Agora, irmão, não aparece na testa, sim ou não? Você tem que estar sempre, quem é casado, praticando. Meu irmão, você não sabe quando vai nascer alguém de novo. Pega isso no teu espírito, você não sabe. Então não fica com vergonha de, uma hora você está convidando muito, aí a pessoa fala: não, aí você dá um tempinho para ela, estratégico, pula umas 2 semanas e volta, porque não sabe que hora que vai abrir aquele portal espiritual, que ele vai falar assim: ainda bem que você mandou a mensagem, ainda bem que você não desistiu de mim, estou vivendo um momento difícil, domingo eu vou na igreja. Aí ele entrega a vida a Cristo. Por quê? Porque você não desistiu. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Escute. É tão óbvio, mas a gente vai entrar pesado nisso aqui que eu estou falando, irmão. Orar é simplesmente falar com Deus. Você não precisa mudar seu tom de voz. Maravilhoso, eterno e glorioso Deus. Não, irmão, quando você está na luta, você entra babando, chorando, melecando e gemendo. E Deus entende o que você está falando. É igual uma mãe que o filho chora, está na hora de mamar. Ele sabe. Quem está aqui? Quem está aqui? Orar é expressar-se a Deus o que você está sentindo. Você fala para Deus o que você está sentindo. Você fala para Deus assim: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a tirar essa raiva do meu coração. Eu estou com raiva, Deus. Eu estou com um sentimento ruim dentro de mim com relação a fulano de tal. Eu não quero isso. Isso não vem do Senhor. Isso é obra do maligno na minha vida e eu não aceito. Você fala com Deus essa verdade? Senhor, eu não quero pecar nessa área. Não é assim: perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados, eu oro aqui com todo mundo ouvindo. Perdoa os meus pecados, você ora com todo mundo ouvindo. Mas no silêncio que Deus sonda os seus pensamentos: Senhor, perdoa a minha atitude pornográfica. Dá nome para o demônio, irmão.
Perdoa a minha infidelidade nos dízimos. Perdoa-me, Deus, porque eu estou bebendo escondido. Perdoa-me, Deus, porque eu tenho amante. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero isso. Me dá força. Põe nome no negócio, irmão. A oração do justo. Pelo menos seja justo nessa hora. Porque você está abrindo um portal de verdade. Tem alguém aqui ou não? Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Que pecado? Eu sei quando eu pequei. Eu sei quando eu pequei. A gente sabe quando pecou. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Expresse nele. Oração que intercede por alguém. Senhor, coloca a vida do meu irmão aqui diante do Senhor. Senhor, eu estou colocando a vida do meu pai aqui, meu Deus. Senhor, eu estou colocando a vida do meu amigo. Senhor, eu estou colocando a vida do meu filho. Senhor, abre essa porta para minha tia, que está há 1 ano desempregada. Senhor, em nome de Jesus, move o coração dela. Me dá uma estratégia para falar do Senhor. Interceda por alguém. É oração também. Mas oração também é falar com Deus e agradecer. Eu falo para as pessoas, cuidado para você, quando for orar aqui, não lembrar só do derrotado, porque também é um outro extremo. Se você que entrou aqui abatido, deprimido, frustrado, derrotado, fracassado, quem está bem começa a ficar mal. Quem fala assim, acho que eu estou em pecado, porque está todo mundo assim, e eu estou feliz da vida, fui promovido, melhorei minha vida, comprei um sofá novo, comprei uma camisa nova, e agora eu estou vendo aqui, não, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me prosperado, o Senhor tem abençoado o teu povo, mas pode ser que tem alguém aqui sofrendo, desempregado, guarda ele, poxa, põe para cima, amém ou não? Oração. Agora fala para mim, sério, não responda, você orou hoje? Não responda, você orou hoje? Mas não vai ser 1 minuto, 2 minutos. Você orou 2 minutos hoje? 2 minutos. 1 minuto não. Porque pode ser que na hora do almoço você orou 1 minuto. 2 minutos. Gente, a sua resposta para você vai mostrar a sua vida. Eu sinto muito. Mas é que o meu dia foi muito corrido. O meu também. O dia de todo mundo aqui é corrido. Mas 2 minutos. Quem está aqui? A última ferramenta. Salmo 119, 11. Tudo isso que eu estou ministrando para você, eu estou organizando semanalmente, para a gente junto. Você pode começar hoje já a ter alguma coisa. Mas a gente vai junto, semanalmente, colocar essas ferramentas na prática. Não sejais ouvinte, mas apenas ouvinte, porque você tem que ouvir. Apenas ouvinte, mas praticante. Quem está aqui? Em último, Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Posso, eu não gosto de ler. Eu sinto muito. Você vai ter que mudar isso. Eu não gosto de ler. Não, mas eu ouço bastante. Ótimo. Mas eu não gosto de ler livro. Eu não gosto de ler receita. Eu não gosto de ler post de Facebook. Ok. Mas pegar a palavra de Deus e ler um salmo, e ler um provérbio, e ir embora trabalhar, ou na hora do teu almoço. Irmão, não existe assim, eu vou orar de manhã, eu vou ler a palavra de manhã, eu vou ler à noite, eu vou ler de tarde. Não, eu não vou entrar nesse mérito, porque a Bíblia fala para a gente meditar de dia e de noite, então fica à vontade. Agora, você não pode passar 24 horas do seu dia sem essa prática. Não me responda. Você leu a Bíblia hoje? Não me responda. Você pode dizer para mim o que você quiser, que você vê anjo, que você tem comunhão com Deus, mas se você consegue passar um dia sem fazer alguma das práticas básicas que o seu espírito precisa,
Pelo menos, gente, eu ensino, não é um modelo, são coisas. Você acordou de manhã meio atrasado, e tomou café corrido, e chegou no seu emprego atribulado, mas de repente, você falou, meu Deus do céu, rapidinho, deixa eu pegar meu celular aqui, deixa eu ler pelo menos uns 5 versículos aqui, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo. Não tem problema isso não, irmão. Deixa, não, para aí, só um minutinho, me dá 5 minutos que eu já vou ir. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Isso não é por religiosidade, é porque no mínimo você está na correria, mas você lembra, você tem que ir lá pegar um copo. Eu pelo menos aprendi com a pastora, não beba água porque você está com sede, porque você tomou água na hora errada. Você não pode ter sede. Lembrou, você bebe água. Lembrou, você bebe água. O máximo que vai acontecer é você fazer muito xixi. Só não pode fazer na calça, não fica feio. Amém? Lembrou? Bebe água. Lembrou? Deixa eu ver aqui. Eu vou rodar o Facebook. Gente, não precisa muito. A pessoa lê 2 minutos. Lê. Mas a pastora colocou um negócio no meu Instagram, 1 hora durante o dia. 1 hora. 1 hora. 1 hora. Deu 1 hora, fala assim, você atingiu o seu limite diário. Eu nem sei colocar, e também não sei nem tirar esse troço. Ela colocou lá. Caramba, 1 hora. Só que tem dia que é 1 da tarde. Eu falo, Jesus de Nazaré, não. Pelo amor de Deus, como é que eu fiquei 1 hora? Mas posta as coisas e tal. Vai ver, acompanha uma época de notícia e tal. Não, mas está ali, ó. Será que você já não poderia colocar isso no teu celular? Só para te mostrar, você ficou 1 hora aqui no Instagram, 1 hora aqui no Facebook? Será que não dá? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Você está pensando que uma igreja poderosa, vibrante, quando eu digo igreja, eu digo você, amém? É feito com você vindo aos domingos? Com você entregando a sua oferta? Você participando do desafio? Inclusive, eu não estou falando hoje sobre sacrifício, que é uma ferramenta, porque eu já falei domingo passado, e colocamos na prática. E se você quer saber, você procura o pastor Jefferson. Você não estava aqui domingo, você procura o pastor Jefferson, fala, pastor Jefferson, manda para mim a palavra sobre sacrifício do apóstolo. Aí você pega a palavra e toma a sua decisão. Do mesmo jeito que eu preguei sobre sacrifício e colocamos em prática para um projeto da igreja, cada item desse aqui, nós teremos uma ferramenta para você colocar em prática e para você ver os resultados, e não esperar apenas as agendas da igreja, mas colocar a tua vida nessa agenda bíblica da fé. Quem está aqui, diga amém. Lembrei até da igreja do amigo meu, Igreja Bíblica da Fé. Escute, vida cristã para um nível de conquista, de realizações, de empoderamento, de avanço. Não dá para ficar com vida religiosa, tem que ter vida prática. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Romanos 10:17 diz assim, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Irmão, a nossa vida pode estar em vários ambientes, mas tem que convergir para a vida de Cristo. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Irmão, tem um monte de aspecto que eu já ando como ele andou, e tem um monte de aspecto que eu tenho que crescer a cada dia para andar como ele andou. Tem alguém comigo nisso ou não? Isso é vida cristã. Tem gente que está vindo, fala, puxa vida, eu não oro, eu não tenho uma prática da leitura da palavra, eu não jejuo, eu nunca fiz um voto a Deus, algo que me custe, algo que mexa comigo, coisa de doce, não, eu vou fazer um voto, eu vou ficar 7 dias sem comer doce, mas não é porque eu quero emagrecer, não é porque eu quero, não mistura jejum e voto para emagrecer, irmão, não mistura, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Emagrecer é uma realidade, jejum para coisas espirituais, voto para coisas espirituais, outra realidade. Tem alguém aqui ou não? Escute,
Vê se faz sentido isso para você. Romanos 10, 14. E aqui nós vamos caminhar para o final. Romanos 10, 14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse isso. Senhor, quem creu na nossa mensagem? Nem todos aceitam a boa notícia. Não é problema nosso. O problema nosso é ir anunciar. E aí, como vocês não são novos convertidos, e eu vou ter que provocar muito aqui agora vocês, porque o novo convertido faz isso com a maior alegria. Ele recebe Jesus, ele está um mês na igreja, está borbulhando, ele fala de Jesus para o amigo, ele fala de Jesus na casa dele, as pessoas vão vendo a mudança, e as pessoas falam: vamos lá na sua igreja, vamos lá na sua igreja, olha, você era assim, eu vejo que você não é mais, ora, você fazia isso, eu vejo que você não faz mais, ora, eu vi que você agia assim, agora você não age mais, o que está acontecendo? Ah, eu estou indo lá na Pra Sempre, olha, Deus tem mudado a minha vida, olha, Deus tem transformado, olha, eu tenho aprendido a palavra de Deus, ah, eu vou também. Agora, por que que nós que estamos anos na caminhada, faz tanto tempo que a gente não traz ninguém que a gente conhece? Por quê? Por que que não tem um amigo que nunca veio visitar a nossa igreja? Por quê? Por que que você convive no mínimo com 67 pessoas, segundo a psicologia, todo ser humano, na média, convive no mínimo com 67 pessoas, entre mais próximos e mais distantes. Tem uns que convivem eu convivo com centenas de pessoas, mas no normal, porque eu sou pastor, fala com um, atende o outro, tem igreja. Será que das 67 pessoas, quantas nós falamos assim: queria te fazer um convite, domingo ir comigo na igreja? Ah, isso é tão ultrapassado. Então o que é moderno hoje? Esperar o Instagram trazer alguém? Esperar uma foto maneira no Instagram para trazer alguém? Tem problema isso? Não. Mas e o ID? Instagram é ferramenta. O ID é com a gente. Instagram é mais uma coisa. O ID é com a gente. Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? A gente lançou projetos aqui. Será que você vai chegar até o final do ano e não vai pedir um culto doméstico na sua casa para chamar seus amigos? Não, porque aqui ninguém tem menos de um ano. Então eu estou falando com crente aqui, amém? Eu estou falando com quem vai morar no céu, amém? Eu estou falando com quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia? Vai, diminuiu? Eu estou falando com quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, peraí. Não, eu vou querer um culto na minha casa. Eu vou colocar um salgadinho para os meus primos. Eu vou colocar um bolo lá, um bolo salgado para os meus amigos. Fazer uma oração. Pedir para alguém. Não, eu não vou virar o ano de avançar sem abrir uma vez a porta da minha casa para alguém. Porque eu abro para o churrasco, eu abro para os parentes, eu abro para os amigos. Mas eu não abro para ganhar alguém na minha casa. Ei, vira essa chave. Vira essa chave. Ah, eu não me sinto confortável quando o senhor fala isso. Então, mas será que isso não é uma coisa que a gente nem deveria falar? Será que isso não deveria já estar sendo normal? Mas até virar uma chave, vamos sim, não tem Covid não, ninguém vai roubar nada na sua casa não. Amém, amado? Amém, amado? Se cada um aqui provocasse 10 amigos para estar dentro de uma casa, uma vez. Não estou falando todo semana, estou falando uma vez. Olha, eu quero um culto na minha casa, organiza lá. Eu vou convidar meus parentes. Uma vez, nós temos 100 dias para fazer um culto desse. 100 dias. 100 dias. Eu sinto muito, se você é indiferente a isso, eu não vou
te cobrar, mas você não pode me cobrar, não provocar isso para aqueles que de repente vão ser despertados. Tem alguém aqui ou não? Gente, tem vidas indo para o inferno, e você pode ter certeza, não serão pastores cobrados. Não, é para dar um peso sim, claro que é. Não serão pastores cobrados, serão o próprio povo de Deus. Você ficou 18 anos no Evangelho, e você nunca fez um culto doméstico na sua casa. Você ficou 7 anos numa igreja, e nunca fez um culto de ação de graças na sua casa. Você está pensando que é só o pastor? Não, irmão, se aqui tivesse um, eu estou igual o Abraão, por amor de um, eu não falaria isso, mas não teve um aqui para ficar isento, então todos vão ouvir. Será que a gente vai ficar satisfeito de domingo arrumar nossa mala? Eu sou pastor, irmão, pastor de igreja, arrumar nossa malinha para vir para a igreja, passar a semana inteira nossos instagramáveis, nossos facebookáveis, não refletir nada de Deus, não colocar um negocinho da igreja, não curtir um post da igreja, mas curte da Anitta, curte da Virgínia, curte da Ivete Sangalo, curte do André Valadão, curte da Lagoinha Alphaville, coisas que são da moda, mas da sua igreja. Uma vezinha, deixa eu ir lá, vou curtir umas 20 coisas aqui, para o Instagram levar outras pessoas. Não, eu não gosto, porque eu não gosto que ninguém mande em mim. Então você não pode ser cristão, porque cristão Jesus manda na gente sim, a diferença é que a gente obedece se quiser. Quem tem Instagram aqui, levanta a sua mão. Quem tem Facebook, levanta a sua mão. 100% das pessoas, 99%. Eu perguntei se você orou, eu perguntei se você jejuou, eu perguntei se você leu a Bíblia, eu perguntei se você já fez algum voto nesse último ano, e eu te pergunto, qual foi a última vez que tem uma like sua? E outra, líder e voluntário, é uma vergonha, eu falo diante da igreja porque eu não vou passar vergonha não, é uma vergonha líderes e voluntários serem incapazes de movimentar as redes sociais da igreja, serem incapazes. Quem faz, faz, quem não faz, recebe essa palavra, como diz a minha falecida avó Alda, come pouco. É indesculpável ver líderes curtindo André Valadão, e eu vou lá na rede social, não tem uma curtida nos negócios da igreja, não tem uma curtida na vida do pastor que ora por ele, que abençoa ele. Pastor, você está bravo? Não, é que nós estamos chegando no final do ano, um monte de gente já morreu sem Jesus, foram tudo para o inferno, e quem sabe tem alguém que por causa de nós vamos ganhar, e ele vai morrer esse ano, mas vai morrer salvo, para a glória de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim, não faz essa carinha não. Sou seu pastor, sou seu pai espiritual aqui, como de vez em quando eu pego meus filhos, eu queria uma palavra para pular. Você não tem que pular, irmão, você tem que ir cumprir a missão de Jesus. Jesus não te salvou para você pular, vamos pular, maravilha, mas não se esqueça, que lá fora tem uma multidão caminhando para o inferno, e se a gente for levar em conta aqui, nós estamos aí, 200, tem mais de 3.000 pessoas conectadas com você, com todos nós aqui. Será que não é possível, em 100 dias, provocar alguém na nossa casa para um culto doméstico? Toda segunda-feira tem um grupo da igreja na minha casa. Toda segunda-feira. Só se eu estiver pregando fora. Faz já uns 2, 3 meses. Orando, compartilhando, melhorando, empoderando, comunhão. Agora vai lá na casa de vocês, faz a mesma coisa. E tem dia que eu estou cansado, mas eu vou, abro a porta, come um biscoito de polvilho, toma um café, às vezes conversa sobre assuntos da vida, às vezes ministra uma palavra, às vezes dá um tranco, mas está ali, discipulado, está ali. E você? Que temos essa ferramenta aqui, temos, não precisa sair hoje, eu vou fazer tudo, não, mas se quiser seria ótimo, você sair lá, eu não sou batizado, quero me batizar, pôr meu nome e telefone, eu não sou membro dessa igreja, mas já sou batizado, quero ser membro dessa igreja, olha, eu quero um culto na minha casa, eu nem evangélico sou, mas eu quero um culto na minha casa, aleluia, porque Jesus ia no culto também de quem não é crente, amém, amado?
E aí ele entra e diz o quê? Hoje tem salvação nessa casa aqui. Dá um aplauso ao Senhor, fica de pé. Tem crente muito bom, que se Jesus levasse a sério, fala assim, ele está ótimo para ir embora. Ele está ótimo. Porque ele já não fala mais de Jesus para ninguém. Ele não evangeliza mais. Ele não tem mais sonho. Ele vem e volta para a igreja. Eu acho que eu vou levar esse cara embora. Eu acho que eu vou levar essa mulher embora. Porque não está adiantando nada, está ruim. Está ruim. É melhor eu salvar logo antes que dê zebra. Gente, sério. Sério. Eu estou feliz de ver a igreja cheia. Mas ainda tem um outro tanto de cadeira para os outros sentar. Sim ou não? Então isso significa que tem muita gente que tem lugar para ela aqui. Sim ou não? E se você pensa, ninguém tem menos que um ano aqui. E se você pensa que sou eu que vou fazer isso, eu quero jogar pesado com você. É você que vai fazer isso. Eu vou cuidar daqueles que você ganhar. Eu vou repetir, eu vou cuidar daqueles que vocês ganharem. Se vocês não querem ganhar ninguém para Jesus, eu vou cuidar de vocês. Só que tem um detalhe: o Pai das luzes está vendo. Ei, não olha com essa carinha triste não, que eu vou continuar nisso aqui. O Pai das luzes está vendo. Você não vai chegar até o final do ano, em nome de Jesus, sem trazer pelo menos uns 3 amigos seus aqui. Agora, eu não precisava estar falando isso, porque muitos dizem assim, não fala isso não, que o povo desaparece. Será? Ei, será que o que eu preguei aqui é para você não vir domingo que vem, porque você está chateado? Na boa, então não venha. Porque nós precisamos ganhar alma para Jesus. Não, se o seu motivo... Não, irmão, eu saí de casa definido hoje, nós temos que ganhar alma. Amém? Se você acha que o que eu preguei aqui foi maravilhoso, mas eu provocar... eu não gosto. Eu não gosto quando ele fala assim. Eu não gosto. Eu não concordo não. Eu acho que isso tem que ser de cada um. Mas quando está precisando de um milagre, quando tem uma enfermidade, está precisando de uma cura. Ai Deus, oh Deus, eu vou fazer tudo, Deus. Não, nós vamos fazer tudo sempre, para sempre. E não porque queremos algo. Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? Saia todo mundo do seu lugar e vem aqui na frente. Todo mundo aqui na frente. Não, hoje a chave vai virar hoje.